Olá, eu sou a Ana Lívia, esse aqui é o Pio e você tá no canal Você Só Dá Aula. E no vídeo de hoje a gente vai te mostrar um site muito legal para você que quer gamificar uma aula. Se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, não tá entendendo nada, não sabe o que é gamificação, como que é essa estratégia de ensino, respira, fica tranquilo, eu vou te indicar um vídeo para você começar a assistir primeiro. Então dá uma olhada nesse vídeo aqui, que eu mostro toda a estrutura dessa estratégia, tudo que você precisa saber antes de fazer essa ponte assim para a sala de aula. Mas, independente disso, nesse vídeo eu vou retomar alguns conceitos importantes. Então cola comigo que a gente vai explorar um site que ele é incrível para promover essa gamificação na sala de aula. E antes de mais nada, só pra gente retomar aqui, gamificar é quando a gente traz elementos de jogo para um contexto que não tem jogo. Pensando nisso, a gamificação ela é usada em vários contextos. Pode ser empresarial, então quando você quer engajar mais os funcionários da sua empresa, ou então em um contexto escolar, que é o que a gente vai trabalhar hoje. A gamificação está mais presente no seu cotidiano do que você imagina. Até na Shopee, por exemplo, você encontra. Quando você vai comprar alguma coisa, você ganha aquelas moedinhas, tipo, se você der um feedback aqui, você ganha moeda, aí você vai acumulando, aí você consegue trocar por coisa, enfim, é um tipo de gamificação também. Você tá ali tendo elementos de jogo em um contexto que não tem jogo, né? Que é um contexto de compras, por exemplo. Veja bem, o principal objetivo da gamificação não é o aprendizado, tá, gente? Muitas pessoas acham que é, mas na verdade não. É a motivação, é o engajamento do estudante e a partir disso promover um aprendizado. Mas o foco é fazer eles participarem. Então, o ideal é que você pense em trazer essa estratégia de ensino quando você tem turmas desmotivadas, falta de participação, baixo engajamento nas suas aulas, quando você está fechando um período assim muito denso de conteúdo, então geralmente assim, final de etapa, ou quando você encerra um capítulo ali do livro que tem muito conteúdo, e os alunos é uma coisa maçante, né? Às vezes eles estão assim, nossa, eu não aguento mais conteúdo. Então é interessante você quebrar um pouquinho disso a partir dessa estratégia, ou então também pensando assim na retomada das aulas. Por exemplo, tem férias, né, no meio do ano, quando os alunos retomam e aí fica meio que essa lacuna, 2 semanas, tá? E você sabe como é que é aluno, né, gente? 2 semanas sem fazer nada, sem estudar, assim, e aí eles esquecem tudo, né, quando não tem aprendizagem. Então é legal você promover isso para tentar retomar. E está muito relacionado com uma avaliação diagnóstica, para você diagnosticar ali quais são os conhecimentos que os alunos eles possuem. A partir disso você consegue prosseguir aí no seu conteúdo. Então dá sim para usar em várias opções. E no vídeo de hoje a gente vai explorar um site, gente, que ele vai permitir que você gamifique uma aula de uma maneira assim tão simples, tão fácil, e ele é muito legal. Inclusive, eu usei ele esses dias, já validei assim várias estratégias com esse site. Eu acho ele incrível, porque quando a gente pensa em gamificação, a primeira coisa que vem na cabeça é Kahoot, mas não é o Kahoot. Ele tem várias opções assim, além do Kahoot, ele é um pouco mais completo, porque ele permite assim, o plano gratuito, ele me dá outras opções ali, e a gente vai explorar tudinho no vídeo de hoje. Mas antes disso, você já sabe, né? Se inscreve aqui embaixo no canal, que toda semana tem vídeo novo, e já aproveita para dar um like nesse vídeo, porque assim você me ajuda a divulgar o meu trabalho para outros professores. Bora lá comigo no computador! Tô aqui com o meu site aberto, sejam muito bem-vindos ao Quizzes. Vou deixar o link dele, gente, na descrição aqui do vídeo, beleza? Mas qualquer coisa é só entrar no Google e escrever Quizzes, desse jeito que tá aqui no canto esquerdo em cima, tá? Porque aí ele escreve um pouco diferente. Bom, primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é para o layout dele. A gente vai apontar alguns aspectos aqui, o que é possível, o que não é. E eu quero dar algumas informações iniciais que é importante que você saiba antes de começar a, de fato, usar a plataforma, beleza? Então, assim, no geral, o que é o Quizzes? Ele é uma plataforma que vai permitir que você crie testes para os seus alunos e insira, tipo, é como se fosse um Google Forms. Você consegue inserir questões específicas, por exemplo, múltipla escolha, questão aberta, enfim. Só que ele vai promover isso de uma forma gamificada. Ele vai trazer ali elementos de jogo. Eu vou te mostrar como que você pode configurar isso de acordo com o seu contexto.
texto, porque é possível trabalhar para aula online, para aula assim presencial. Então tem várias possibilidades e a gente vai ver passo a passo. Mas assim, vamos por partes. Primeira coisa que eu quero que você entenda, assim, que essas informações que eu vou passar para vocês, gente, é assim, eu tô gravando o vídeo nessa data, são as informações que eu tenho até essa data. Pode ser que daqui a um tempo ele atualize alguma coisa, então assim, à medida que for atualizando, vai deixando aí nos comentários se alguma informação assim não bateu, você fala, ó, atualizou isso aqui, porque aí a gente vai assim deixando o vídeo, né, atual. Mas vamos lá. Aqui, gente, é a tela inicial do Quizzes. Vamos explorar juntos. A princípio, o site está em inglês. Isso é um problema pra gente? Não, porque de duas uma. Ou você pode usar inglês, ou você pode vir aqui e traduzir o site de acordo assim, com o Google Tradutor. Tanto faz assim, o complemento que você usa, mas é possível traduzir. Não precisa, tá, gente? Então aqui a gente tem já uma aba de pesquisa que você pode pesquisar qualquer assunto da sua disciplina. Se você jogar aqui, é muito provável que você ache. E isso é legal porque aqui no Quizzes você tem duas opções, pessoal. Ou você monta o seu próprio quiz com as perguntas que você seleciona, você constrói ele do seu jeito, ou você usa um modelo pronto, de outro professor, que outro professor construiu. Você pode usar sem problemas, eles estão disponíveis aqui na plataforma para serem compartilhados mesmo, então você pode usar. E aí que tá, aqui você consegue pesquisar por qualquer coisa, não precisa ser a pesquisa em inglês, pode ser em português mesmo, quer ver? Eu vou colocar aqui, por exemplo, ligação química e vou dar um enter. O que aparecer aqui pra mim, gente, olha só, então eu já tenho aqui, eu vou até tirar aqui da tradução pra vocês verem que aparece coisa em todas as línguas. Então, ó, tem ligações químicas, eu tenho esse quiz aqui com 11 questões e aqui do lado ele já me dá assim um spoiler do que tem no quiz. Eu posso ver se é um quiz que faz sentido pra mim ou não. Eu tenho esse de modelo atômico, ó, esse de ligações químicas, são 20 questões, aí eu posso dar uma olhada. À medida que eu for explorando, gente, se tiver alguma coisa assim, algum que eu gostar, eu posso pegar esse modelo, esse template e simplesmente adaptar. Como assim? Eu vou entrar nesse aqui, por exemplo, esse aqui do Joaquim. Então eu vou entrar nesse. Quando eu entro, ele me dá aqui as opções de questão. E aí a gente tem esse ponto importante. Eu já posso pegar esse quiz do Joaquim e mandar para os meus alunos, eu posso atribuir para os meus alunos. Como que eles recebem isso? Eles não precisam ter um cadastro na plataforma, tem o aplicativo, caso eles queiram baixar. Se você usa assim essa ferramenta, essa plataforma com uma certa frequência, é interessante que o aluno tenha um aplicativo. Caso contrário, entra no navegador mesmo, ele entra pelo celular, não precisa ter a conta, e aí ele só entra no link. Às vezes pode ser que ele peça um código ou não, a gente vai ver isso nas configurações, mas o aluno tendo o link, ele já cadastra o nome dele e já está fazendo parte do quiz. E é justamente essa forma que a gente vai atribuir que eu quero chamar a atenção de vocês, porque vamos lá, vamos supor que eu gostei desse, eu quero mudar nada, eu gostei, ó, tem questão de múltipla escolha, tá tudo assim, do jeito que eu quero. Eu quero já então mandar isso para os meus alunos. Aqui em cima, nesses dois botões aqui, a gente tem a forma de atribuir isso. Porque se for uma aula presencial ou então uma aula síncrona, eu tenho essa primeira possibilidade aqui, né, de ser algo ao vivo. Então, eu posso atribuir da maneira clássica ou então da maneira que o instrutor tem que ter um professor mediando o processo. Então, vem comigo. Na maneira clássica, cada aluno vai fazer no seu tempo, só que no final das contas, a gente consegue ver a pontuação de todo mundo. Cada um vai fazer lá individual. Então, vamos supor, lá, o pessoal começou, o fulano tá na questão 1, mas o ciclano já tá lá na questão 5, que ele já respondeu rápido. Então, cada aluno vai tendo o seu próprio tempo de resposta. É uma estratégia muito interessante, principalmente se você tá pensando em termos mais de sistematização do conhecimento. Então, dá um tempo, deixa o aluno fazer no tempo dele para ver o que ele vai lembrando ali ou não. Porque nessa segunda opção aqui, o professor que vai controlar. Então, assim, é a turma inteira na questão 1. Aí o professor vai lá e
dá play, né, no negócio. Aí passa lá para a questão 2, aí então vai todo mundo para a questão 2. E até não acabar, né, até todo mundo responder, a gente continua na questão 2. Só quando o professor autorizar ir para a questão 3 que vamos para a questão 3. Então temos essas duas opções que a gente vai ver mais na prática, mas aqui eu só tô te explicando assim, por alto, né, para você entender. Mas quando a gente montar o nosso, eu vou te mostrar aqui as possibilidades. E a gente também tem essa opção aqui para aulas assíncronas. Então, se você quiser fazer um para casa para os alunos, ou então aulas assíncronas mesmo, se você vive um contexto de ensino remoto e quer atribuir isso como um para casa, é só você clicar aqui e aqui ele já te dá algumas opções de configuração, do tipo para quando que é isso. Então você pode colocar um prazo. Ele tem a possibilidade assim de sincronização com outras plataformas, assim, outros AVAs. Então, se você tem uma conta no Google Classroom, por exemplo, se você já posta, se você atribui, ele já faz isso e já posta lá direto para você. Tem muitas possibilidades mesmo, viu, gente? Então é interessante assim que você saiba disso. Por isso que eu tô falando que o Quizzes ele é muito simples, porque mesmo se você não souber montar, você já consegue usar a ferramenta utilizando um template pronto, um modelo pronto de outro professor. Ah, Ana, eu gostei aqui, eu entrei aqui, mas eu quero mudar umas coisas aqui do template. Posso fazer? Pode demais. O que você faz nesse caso? Você vem aqui em copiar e editar. Beleza? Quando você faz isso, ele pega esse modelo do professor e duplica. Você não altera o original. O modelo lá do professor continua com ele, do jeitinho que ele criou. Ele só faz uma cópia para o seu, de modo que você tenha acesso aqui às questões. E agora sim você consegue mexer. Então, por exemplo, eu não gostei dessa questão 1, não. Eu vou apagar. Então, você vem aqui e apaga a questão 1. Faz do jeito que você quiser. Quando a gente está aqui, ele te dá uma visão mais sistêmica do do Quizzes, né? Então, ele te mostra todas as questões e você pode ir configurando. Então, você configura tudo mesmo, viu, gente? Eu vou entrar aqui em uma para vocês verem como que é o editor. Ele é basicamente assim, aqui é o enunciado, temos a possibilidade de colocar imagens, então se você quiser colocar representações, gráficos, enfim, contas, né, às vezes fórmulas, dá para fazer. Até fórmula matemática a gente consegue aqui, ó, a gente tem um editor que ele só é de equação. Então se você é professor de matemática e quiser trabalhar com cálculos, assim, colocar no enunciado, é possível. Ou você tira print, né, do enunciado, da conta, enfim, e põe como imagem, ou então você mesmo escreve aqui que ele te dá essa opção. E aqui embaixo, gente, são as alternativas, que da mesma forma a gente pode colocar de imagens, ou então a gente pode escrever a equação, tipo, às vezes é o resultado, né? O resultado é raiz quadrada de 2. Então, você pode escrever. E aqui é o ponto importante, você tem que sinalizar aqui qual é a questão correta. Nesse caso, é essa aqui, tá vendo que tem um check? Ah, mas Ana, a questão correta na verdade é essa aqui. Então, beleza. Então, a gente coloca e marca, sabe? Mas ele tem que ser, isso tem que ser sinalizado, porque senão o aplicativo ele não consegue dar o feedback para o aluno, mostrando se o aluno errou ou acertou. Cada questão aqui, gente, tem um tempo. Então, nesse caso aqui, o aluno tem 30 segundos para responder essa questão, tá vendo? A gente pode mexer nesse tempo, se você quiser mudar, colocar menos, também dá super. E aqui a gente tem a quantidade de pontos. Então, você pode pensar em pontuar do jeito que você quiser. Às vezes você vai fazer um trabalho que vale ponto real oficial. Então, quanto o aluno tirar aqui no Quizzes, vai ser a quantidade de pontos que ele vai ter ali. Só que aqui, gente, presta atenção, não tem ponto quebrado, tá? É só ponto redondo, tipo 1, 2, não tem 1,5, 2,5, não tem essa possibilidade. Na pior das hipóteses, faz uma regra de 3 aí que a gente adora, né, gente? Regra de 3 é a melhor coisa que tem. Aqui, se você quiser também colocar uma explicação, né, em relação a essa questão, eu acho interessante isso, principalmente quando você atribui de forma assíncrona. Porque quando está em sala de aula, você consegue fazer esse feedback, né? Você consegue tranquilamente.
Mas quando é aula assíncrona, que o aluno está fazendo em casa, às vezes ele fica com dúvida, então, enfim, é um pouco mais complicado. Então, você pode escrever ou adicionar uma imagem no plano gratuito. No plano pago, que a gente vai ver, tem a opção de você gravar um áudio ou inserir um vídeo, às vezes um vídeo seu explicando, enfim. Mas eu acho que isso é só um bônus. Vocês vão ver que o plano gratuito já dá para fazer coisa demais, por isso que é um recurso que eu gosto muito de indicar. Então, nesse caso, mexeu aqui, mexeu em tudo, clique em salvar, ele volta aqui e você vai conferindo. Então, tem coisas assim que a gente pode fazer, né? Olha isso aqui, por exemplo, 5 minutos. Não, tem tempo demais. Então, você pode deixar o tempo que você quiser. O aluno não necessariamente vai ficar os 15 minutos fazendo a questão, mas enfim, ele tem um tempo maior. Vê aí quantidade de questão, tempo de aula que você tem para alinhar isso direitinho. Então, você pode ir editando, pode ir fazendo tudo isso. A gente vai ver direito quais são os tipos de questão e por que o quiz ele é tão bacana em relação a isso. Mas até esse ponto, o que eu preciso que você entenda? Que pegando o modelo pronto, você pode utilizar ele na íntegra, né? Então, pegar do jeito que tá, ou então você pode editar, você pode mexer nesse modelo e mandar para os alunos, tá tudo certo. Fez as alterações, fez tudo? Salva aí o seu quizzes, ele volta para cá e você atribui para o aluno da forma que você bem entender. Show? Então tá, esse é o primeiro ponto. Então, quando você vem na abinha explorar, que tá aqui do ladinho, que foi a que a gente viu, você pode encontrar de qualquer conteúdo. Dá uma procurada, vê um conteúdo que, ó, a gente já tem aqui trigonometria, derivada, gente. E a gente encontra, assim, em várias línguas, porque o Quizzes, ele é internacional, tem professores do mundo inteiro usando. Ó, aqui gêneros, crase, Covid, informações básicas. Então, tem muita coisa que tem um repertório muito bom que dá para você aproveitar e se inspirar. Mas toda vez que você pegar e mudar alguma coisa, você automaticamente está criando um quiz seu. E isso vai para a sua biblioteca, que é o que a gente tem aqui embaixo. Pode ser que minha câmera tampe um pouco, mas não tem problema, eu vou mostrando para vocês. Então aqui, gente, são os testes que eu já fiz, que eu já apliquei e que assim... eu fico aqui com os resultados todos assim armazenados aqui. Então, ó, esse de ligação química foi o que eu acabei de fazer. Esses outros eu também fiz. Ó, esse eu fiz há um mês atrás, que foi o que eu contei do caso para vocês. Quando eu clico aqui, então, eu posso novamente, eu já fiz, já usei, mas eu posso reutilizar ele quantas vezes eu quiser, eu posso editar, eu posso mexer em questões, eu posso fazer tudo de novo e atribuir uma outra vez, tranquilo. Aqui eu só tenho que finalizar a edição, mas assim, é só para mostrar para vocês que isso é possível, tá? E aqui a gente tem uns outros exemplos. Então, eu tenho os que foram criados por mim, os que a gente usou de algum template, né, adaptou. E assim, aqui a gente tem os rascunhos, que foram esse aqui foi um teste que eu tava só testando. Mas ele fica tudo certinho, inclusive a gente pode fazer pastas aqui e colocar cada quiz em uma pasta respectiva. Então, por exemplo, eu leciono Química, eu tenho, por exemplo, uma pasta de Química Orgânica, posso fazer uma de Físico-Química, e à medida que eu for criando, eu vou colocando nessas pastas só para agrupar mesmo, para ser uma coisa mais organizada, tá? Mas não é, assim, obrigatório, não. Então, essa aqui é a minha livraria. Antes da gente criar o nosso, você consegue ver, gente, os resultados dos quizzes anteriores que já foram aplicados aqui em Reports. Que chique! Olha só, então aqui, esse aqui, por exemplo, ó, eu fiz ele há um tempo, tive um total de 15 alunos que participaram. Eu vou contar para vocês como que foi isso, porque foi na sala de aula, assim, eu não fiz individual. Os meninos podiam sentar em duplas, até trio, assim, mas não tinha trio não, foi só dupla. E um celular por dupla e eles tinham que responder, então acabou que um ajudou o outro. Olha que bacana. A gente teve um formulário, um quiz de introdução à química orgânica, que na verdade, assim, foram questões de identificação de função. Esse conteúdo da química é um conteúdo que exige muita memorização. Então, o aluno ele tem que olhar para a estrutura e saber identificar um álcool, um fenol, né, uma cetona. Então, trazer isso de uma forma gamificada é, tipo, super legal e eles ficam bem animados. Então, aqui a gente tem, assim, porcentagem de acerto, quantas perguntas foram, tudo que você precisa saber. Aqui, gente, aqui é o pessoal, né, colocou, eu dou conta. Então, a gente tem aqui
a pontuação deles, enfim. E aí você consegue salvar isso, né? Isso fica aqui armazenado, você consegue ver isso por pergunta, o nível de acerto, como é que ficou, olha aqui a visão geral. Então é super completo e isso tudo que eu estou mostrando para vocês, novamente, é no plano gratuito, tá? Eu não tenho quizzes salvo no meu, pago na minha conta, eu uso gratuito mesmo. Logo embaixo de relatórios, não sei se vocês vão ver que minha câmera está em cima. Aqui a gente tem as aulas que você pode sincronizar com outras plataformas. Você pode criar aqui, por exemplo, uma classe. E aí você sincroniza, você cria sua turma, né? Insere os alunos, manda o link, enfim. Não tem necessidade, a não ser que você use isso com muita frequência em uma mesma turma. Caso contrário, esquenta com isso não, tá? E aqui embaixo tem algumas configurações, enfim, tem coisas mais assim, só que não preocupa. Então, vamos lá, vamos começar a criar o nosso quiz para vocês verem como é que isso vai funcionar na prática. A gente cria e dá uma jogada aqui só para vocês entenderem qual que é a visão do aluno também. Quando eu clico aqui, gente, em criar, olha só, ele me dá duas opções. Ou eu crio uma lição, ou eu crio um questionário. E qual que é a diferença? A lição, gente, eu posso criar slides e colocar essas perguntas no slide. Então, eu compartilho com os alunos o slide e à medida que eu vou desenvolvendo a aula, as questões vão aparecendo ali no celular do aluno. Fica um negócio muito interativo. Mas esse não é nosso foco hoje. Nosso foco é questionário. Então, eu vou colocar aqui VSDA, que é o questionário Você Só Dá Aula. Aqui os assuntos relevantes. Vou colocar de química e vou colocar próximo. Quando eu clico aqui, ele já vai me dar as opções. O que eu posso colocar no meu quiz? Tudo que não tem esse raio, gente, significa que são questões que eu consigo adicionar. Não tem limite de questões, posso colocar quantas eu quiser. Não tem limite de alunos, é um quiz bem ousado mesmo. E aqui eu acho que ele ganha aqui um pouco do Kahoot, porque no Kahoot eu não tenho tantas possibilidades assim, no Kahoot é só questão fechada. Então, ó, aqui eu posso fazer uma questão fechada, eu posso fazer essas questões de lacuna, sabe? Preenche a lacuna. Essa aqui, questão de desenho, questões abertas que o aluno pode digitar. E a gente tem aqui, né, votação. Votação, gente, é uma questão fechada, só que assim, não tem uma resposta certa ou errada. É uma votação mesmo. E essa deslizar tá dentro daquela apresentação que eu contei pra vocês, né, mostrar o slide. Essas outras que tem o raio são outros tipos de questão que são possíveis. Então, essa de, igual tá mostrando aqui, né, de reordenar, você combinar o nome, enfim. Mas essas aqui, às vezes o aluno, olha que isso eu acho incrível, gente. O aluno pode gravar um vídeo como resposta ou então responder via áudio. Mas aqui já faz parte do plano pago. Se fizer sentido para você, assina. Mas aqui, no gratuito, ele já te dá muitas possibilidades. Então, ele vai me falar assim, o que você quer fazer? Vamos criar uma pergunta. Vou começar então com uma pergunta de múltipla escolha e ele já vem aqui para o nosso editor. Então, eu posso colocar aqui a minha pergunta 1, e aqui eu vou colocando a resposta 1. Eu vou colocar assim, R1, R2, só para vocês verem, para a gente não gastar muito tempo aqui. R4. E depois que eu fizer isso, eu preciso mostrar qual que é a resposta certa. Então, vamos supor, R3 é a resposta certa. Perfeito. Quando a gente vem aqui, se você quiser inserir imagem, você pode pegar essa imagem do seu computador, ou então você pode procurar uma imagem aqui. Quer ver? Eu vou colocar aqui, e tem que ser em inglês, teacher. Vou colocar aqui professor. Gente, eu tenho um ranço dessas imagens de professor, porque não tem nada a ver, né? Tinha que ser gente surtando, todo mundo sorrindo aqui. Escolhi essa aqui e olha aqui embaixo, ele me dá uma notícia, olha, se você tem 10 imagens gratuitas hoje, então eu posso usar apenas 10 imagens, tá? Eu não vou usar essa porque, né, eu estou no plano gratuito, gente, tá vendo? Sou amarrada mesmo. Mas aqui é só para vocês entenderem a ideia, a imagem ela fica aqui no cantinho. Pode ser uma imagem do seu computador, deixa eu ver se eu tenho alguma aqui que vai... Aqui, ó, tem uma foto minha, vamos ver como é que vai ficar esse trem. Tem um formato específico, vou salvar aqui. Aqui, ó, rolou demais. Então, já fica dessa forma assim. E aí, uma vez que você fez isso, configura aqui embaixo o tempo, quanto tempo o aluno ele vai ter para responder. Eu vou colocar aqui 5 segundos, porque eu somar, 5 segundos mesmo. Aqui, ó, aí, coloquei.
E aqui a gente tem, se tiver mais de uma resposta correta, gente, aí ele fica com esses quadradinhos aqui e você tem que marcar todas as respostas corretas, tá? Nesse caso, como não tem, eu vou tirar. Ah, mas Ana, eu quero colocar a alternativa A, B, C, D e E. Beleza, clica aqui e adiciona mais uma alternativa. Então aqui é R5. Tem muitas escolas que pedem, né, porque o Enem fica com 5 alternativas, então muitos lugares trabalham com 5 alternativas, mas aqui, assim, pode colocar, assim, até 5, mais do que isso não pode. Vamos salvar, aí ele volta aqui para nossa página, né, do Quizzes mais geral. Fiz isso, vou colocar agora uma questão aberta, que é essa questão aqui, cadê? Aqui, ó, pergunta aberta. Eu vou colocar assim, o que é VSDA? Então, aqui os participantes vão responder, posso colocar aqui, deixa eu ver se tem, vou colocar uma imagem de pássaro. Aqui, ó, que bonitinho. Eu vou inserir essa aqui. Aqui, ó. Então, os alunos vão colocar aqui a resposta. Vou ver o tempo, quanto tempo que eu deixo, tá ótimo esse tempo. Isso aqui, gente, mostra o seu trabalho, quer dizer que o aluno, ele pode, ao invés de colocar, digitar, né, ele pode inserir uma imagem na resposta, ou então, né, um vídeo, sei lá, alguma coisa. Só que, novamente, aí eu precisaria comprar o Quizzes, que às vezes, igual eu falei, super em conta, rola demais. Fiz isso, beleza, eu venho e salvo. Gente, um ponto importante é que questão aberta não tem como ele corrigir na íntegra, né? Então, questão aberta não tem muito o que fazer não, porque a fechada você mostra qual é a alternativa aberta, não tem muita opção. Agora eu vou colocar aqui uma de fazer o desenho. Então, olha, quer ver? Desenhe as partículas no estado gasoso. Beleza. Um ponto importante, quando você escolhe aqui o que o aluno vai desenhar, assim, eu tenho o meu comando, né? Meu comando é esse, e os alunos, eles podem ter um espaço em branco, ou então eu posso inserir uma imagem ali de fundo, e aí eles desenham em cima dessa imagem. Dependendo, sim, às vezes pode ser um gráfico, né? Você coloca só os eixos, e aí pede para o aluno representar como que é esse gráfico. Aí ele desenha como que é o gráfico da equação X, sei lá. Ou então você pode pedir alguma coisa mais específica, tipo para ele representar. Na química tem muita coisa para ele representar, né? Na biologia também tem muito gráfico, enfim. Depende muito da sua disciplina. Eu vou colocar em branco para vocês verem como é que isso funciona. Aqui, ó, tem um experimento, o aluno recebe exatamente assim, então ele pode desenhar nesse espaço aí do jeito que ele bem entender, ok? Tá, então vou salvar essa questão, a gente já tem 3 questões no nosso quiz, olha só que legal. Aqui, vamos colocar só mais uma última, eu vou colocar essa aqui de preenchimento de lacuna. Então, aqui só para você entender como é que funciona esse rolê. Você vai digitar um enunciado aqui e aí marque uma resposta como correta. Então, olha só. A resposta, gente, aqui a gente já consegue filtrar. Quando é, por exemplo, o caso de inglês, né? Quando tem uma lacuna assim, tem o verbo e o aluno tem que preencher o verbo. Aí, tem que ser assim, se a resposta for exatamente isso que você colocou, aí beleza, tá correto. Se tiver tal coisa, então se tiver uma parte assim, né? E ficar faltando alguma coisa, mas se contém isso que você colocou a palavra, então ele também considera. Ou se for um número exato, no caso de questões que envolvem cálculo, enfim, aí também. Então, por exemplo, eu vou colocar assim, quantas ligações sigmas tem no CH4? Vou colocar, e esse 4 aqui, eu jogo ele assim. Tá, aí tem que ser exatamente, eu coloco 4 aqui, beleza? Aqui a gente tem a possibilidade de colocar uma resposta alternativa, aqui não é o caso, mas se você precisar, é possível colocar. Feito isso, vou salvar aqui e tá tudo certo. Vou deixar só essas 4 perguntas, gente, porque agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona na prática isso. Fiz o meu quiz, posso visualizar ele para ter, né, a noção de como que o aluno vai ver isso. Aqui já são todas as perguntas que a gente montou. Aí, então ficou um negócio assim, pegamos uma de cada. E agora a gente pode, uma vez que está pronto, você precisa vir aqui em cima no canto direito e salvar.
Aqui tem algumas definições, gente, mas são coisas mais gerais do formulário, assim, do Quizzes, né? Se você quiser colocar uma imagem, por exemplo, deixa eu colocar aqui. Aqui a gente pode selecionar o idioma, porque ele filtrando, às vezes para outro professor achar o seu quiz, ajuda. O nível de escolaridade aqui, gente, tá em outro sistema. Eu vou colocar aqui 10º, tá? Se você quiser que outras pessoas encontrem o seu quiz, você deixa ele público, tá? Caso contrário, deixa ele de forma privada, porque aí ninguém vai ter acesso ao que você fez. Mas é que negócio, né, gente? Quem divide multiplica. Feito isso, arrumou o quizzes, tá vendo aqui, né? Fiz tudo direitinho. Aqui ele, inclusive, ele te dá um checklist de coisas que você precisa fazer. Às vezes, se você esquecer alguma coisa, ele te fala que, olha, esqueceu de fazer isso, sabe? Então, ele vai te falando. E aqui, então, eu vou salvar o meu quizzes, tá salvo. Agora sim, ele vem pra minha tela aqui. Então, ó, tenho minha aqui, né, meu rostinho, porque fui eu que criei. Aqui tem a logo do Você Só Dá Aula, pra saber que é, né, do canal. E agora a gente vai ver ao vivo, assim, como é que funciona. Primeiro, gente, se eu atribuir para uma lição de casa, vai aparecer daquela mesma forma que a gente visualizou. Cada aluno faz na sua casa, no seu tempo e tudo certo. Você recebe os resultados à medida que os alunos forem fazendo. Caso contrário, vamos jogar aqui. Quando eu clico em clássico, gente, que o clássico é cada um no seu tempo, temos opções. A primeira opção é cada um com o seu. Ou então faz nesse formato, senta em dupla, né? Um celular por dupla, beleza. A gente tem a opção de equipe, só que essa opção é um pouco mais restrita. Nesse caso aqui, a gente tem um limite de equipes, que agora eu não estou sabendo ao certo aqui, ó, acho que são 8, tem um limite de equipes, então você tem que dar ver se é viável fazer isso, né? Tem que são vários. Aqui no modo clássico, eu acho que é o mais usual. E o modo teste, gente, é caso você queira usar isso como uma avaliação somativa. Se você quiser pontuar real, oficial, você pode fazer. E aí eles fazem no seu ritmo, né? Competem individualmente, então não tem esse rolê de competição com outros, mas eles vão se divertindo. Mas é um teste, assim, individual. A gente não vê a progressão da turma inteira, o aluno não sabe como é que o outro tá indo, enfim, é uma coisa individual. Aqui embaixo, antes da gente atribuir, olha só, temos tentativas do participante, fábrica de nomes, então assim, os nomes são gerados pela própria plataforma, porque se tem isso aqui, gente, é porque já deu BO, sabe? Que aluno às vezes perde noção sobre nomes. Aqui a gente tem, olha, mostrar respostas durante a atividade, após a atividade, então tudo isso você consegue ir vendo aqui. Isso aqui, gente, configurações de atividade, eu quero chamar a atenção, né, pra vocês. Porque, assim, é um jogo, ele vai aparecer nos quizzes, mas é um jogo, ele tem o tempo. E, assim, à medida que ele for jogando, ele pode ir ganhando os poderes, que chamam power-ups, que eles falam aqui no quizzes. Como que funciona isso? Vamos supor, se o aluno ele fez uma sequência de 3 respostas corretas em um tempo pequeno, ele ganha um poder e aí ele pode meio que avacalhar outros participantes, sabe? É um negócio muito legal. Ele ganhou um poder e pode fazer tipo, eu tenho opção de clicar em 2 respostas aqui sem perder a questão. Então dá pra você fazer isso. Eu sempre deixo isso aqui ativado, que eu acho muito bacana. Cronômetro é para eles irem acompanhando o tempo, o placar, porque já que é algo mais assim, né, competitivo, acho que é interessante mostrar. Se você quiser embaralhar as perguntas, estamos aqui, né, opção de resposta aleatória, também posso deixar marcado. E aqui tem outras, né, mostrar memes, tocar músicas, enfim, tem coisa demais. É legal quando tem uma batelada de questão para resolver, igual eu fiz com os meninos, 20 questões. Eles amaram, mas assim, é muito assim, dinâmico, sabe? Passa rápido. Vou colocar aqui no modo clássico. Quando você clica aqui, então, gente, cada aluno vai fazendo o seu tempo. Então, ele vai te dar aqui, você pode escolher o tema que você quiser. Ó, temos musiquinha. Eu vou deixar aqui. Cadê a música? Eu não sei, gente, por que ele tá com música. Eu não queria música. Enfim, ok. O que a gente vai fazer? Eu vou aqui, como aluna, eu vou entrar para vocês verem como que funciona. Então, eu vou entrar aqui com o meu código no Quizzes. Aí que tá, para ele entrar, ele entra no site do Quizzes mesmo.
E lá em cima no site, eu te mostro depois, mas assim, lá em cima tem lá code, que é o código, é exatamente esse código. É só ele digitar, aqui tem Enter Code, não sei se vai aparecer, mas é só ele vir aqui e digitar o código, que é 986904, e eu vou entrar no jogo. Ou então, você pode compartilhar via link, que aí ele nem precisa do código, ele já entra direto. Eu vou colocar aqui um nome. Entrei. Ótimo, então uma pessoa só, vamos lá, eu vou começar. Então o professor começou, tem a contagem regressiva aqui no celular do estudante também. E aí, deixa eu tirar esse som, gente, ninguém merece esse som. Aqui, ó. Aqui o volume, pronto. Ninguém aguenta esse som. Então, aqui já aparece. E à medida que eu for respondendo, quer ver? Vou responder uma certa aqui. Mandei. Que legal. Aí você vai acompanhando o progresso dos estudantes. E apareceu um meme aqui, assim, parabéns, né? Você foi. Aí o aluno já vai para a próxima questão. Então, aqui a gente já vai, cada um vai fazendo. Embaixo, ele tem os poderes aqui, então ele pode clicar. Esse aqui, por exemplo, ele vai me mostrar qual que é uma das alternativas erradas, é um poder que eu tenho. Eu tenho um outro aqui, que ele vai me dobrar os pontos da questão. Se eu acertar, ele vai me dar double points, que ele fala. Eu vou colocar aqui, tá? E aqui, por exemplo, consegui mais pontos. Tá vendo que ele dobrou? E o que é VSDA? Vou colocar qualquer coisa. Aí, coloquei mais um, enfim. Ele vai só indo, vai somando. E quando acaba, eu tenho ele me deu agora um outro poder aqui. E aí eu posso usar esse poder. E aí quando eu uso, eu meio que avacalho o pessoal. Como eu tô sozinha, não vai dar assim, deu ruim. Coloquei uma errada aqui pra vocês verem. Então, ficou em vermelho. Quando todo mundo da turma acabar, você vai ver aqui, né? Ele vai te mostrar. Então, você pode mostrar, compartilhar aqui como que tá a pontuação deles. Porque assim, você tem que responder não só a correta, mas em menos tempo. Então, vai a todo momento trocando. Aqui a gente tem as perguntas, se você quiser fazer já o feedback, mostrar, né? Vamos ver a mais errada, vamos entender aqui, né? Então, corrigir, enfim, é uma possibilidade. Acabou, encerra, tudo certo. Agora, uma outra possibilidade, aqui ele mostra o pódio, né? Sempre tem isso. Outra possibilidade que você tem é de fazer, aqui ó, vamos jogar de novo. Agora a gente vai fazer aqui no ritmo do instrutor, que seria o professor no caso. No outro de para casa, vocês já viram como é que é, assim, desse jeito. Aqui, mesma coisa. Eu vou colocar a fábrica de nomes, que aí quando eu entrar, ele já gera automático. Você configura, colocou em continuar, ele vai fazer a mesma coisa, vai gerar o código, mas tá vendo que agora a interface aqui é bem diferente? Deixa eu ver aqui se tem por QR Code. Não tem por QR Code. Gente, quiz não é perfeito em tudo, né? 861265. Eu coloquei aqui, ele gerou já um nome bizarro. É isso aí, Rapunzel. Que coisa estranha. Então, à medida que os alunos entrarem, eles estão aqui embaixo, a gente clica em começar. Aí que tá, gente, o professor que controla aqui. À medida que o professor for avançando, por exemplo, vou colocar aqui. Os alunos que colocaram aqui responderam. Quando todo mundo responder, ele te dá essa mensagem, tudo feito. Então, aqui, ele já vai te mostrar o desempenho, assim, de questão por questão. Quem acertou essa questão, quem foi mais rápido, quem que fez isso, enfim, resposta, ele dá o gráfico, tudo direitinho. Você pode compartilhar com seus alunos. Até você não clicar em próximo slide, ele continua aqui nessa alternativa. Ele só vai mudar, deixa eu mostrar pra vocês, estou bem maquiadora hoje. Quando eu colocar ali, aí ele muda, eu que autorizei. Eu vou colocar aqui uma resposta, por exemplo, oi. Então, aqui você vê a resposta dos alunos, sabe? Não é uma coisa assim aleatória, você consegue ir vendo as respostas. E à medida assim que você vai vendo, aqui ele até expande, sabe? Dá para você ir validando isso ou não, discutindo isso, debatendo com a turma. Deixa eu colocar no próximo para vocês verem o de desenho. Então, aqui, já tá na contagem regressiva. Aqui eu tenho o meu desenho. Assim como na resposta aberta, você também consegue ver aqui o desenho dos meninos. Eu mandei nesse caso, e aqui, aqui a gente pode
esconder, assim, mas todos os desenhos vão aparecendo aqui e, novamente, você pode ir debatendo e fazendo isso. Ou então, deixa o pau quebrar. E nessa hora já deu uma competição, assim, tão acirrada, eles gostam. Deixa eu colocar a resposta certa aqui. E no final das contas, assim, é muito legal, dá super certo. Como acabamos, assim, ó, a última pergunta, quer terminar o quiz? Sim, encerramos. Encerro aqui no celular do aluno, ele me mostra... novamente um pódio, a ideia é que você, professor, compartilhe isso. Então, tem a tela lá, né, o projetor ou televisão, enfim, os alunos vão acompanhando, não só no celular, mas também na tela para eles verem e para você fazer esse feedback. Vocês estão vendo que tem muitas possibilidades? Esse foi um tutorial muito completo, gente, do quiz. Depois eu quero saber como que foi sua experiência, não deixe de contar para mim não. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que o tutorial do vídeo de hoje vai te ajudar a construir seu próprio quiz e com certeza, gente, seus alunos eles vão adorar, porque quebra um pouco da aula tradicional, tem essa parte da competitividade, tem muitos elementos ali que estimulam o engajamento deles nas aulas. Depois, comenta aqui embaixo, me conta como é que foi sua experiência, se você já usou quizzes ou se você está pensando em usar. Compartilha aqui, gente, que quem divide, multiplica. E qualquer dúvida, sugestão também, pode colocar aqui embaixo que o Pio e o Alberto vão responder todo mundo. A gente vai ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.